sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, porque isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Qual a causa do sofrimento no mundo? Todo o sofrimento que nos atinge tem como causa as nossas escolhas, e podemos escolher porque temos o livre-arbítrio. Ou seja, o mal existe no mundo por nossa própria escolha. O mal, na verdade, ele não existe. Ele é uma criação nossa. E quando o homem decidir erradicar o mal da terra, ele não existirá mais. É uma decisão nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. E graças a esse livre-arbítrio, nós podemos tomar as decisões que quisermos. Se tomarmos as decisões corretas, teremos uma vida mais tranquila, não é? Porque o objetivo deste mundo não é ter vida tranquila, não é? É aprender as lições. Mas podemos aprender pelo amor ou pela dor. Ao tomarmos decisões equivocadas, nós sofremos as consequências. E isto é o que chamamos de mal. Tanto as escolhas equivocadas como suas consequências. É isso que definimos como mal. E isso não existe. Não é? De fato, ele existe apenas enquanto nós o criarmos e o alimentarmos. O mal não existe por si mesmo. Ele precisa ser alimentado. E quando pararmos de alimentar o mal, ele deixará de existir. Escolhas erradas em vidas passadas. As escolhas erradas em vidas passadas têm uma grande influência sobre esta vida. Mas também as decisões equivocadas ou as decisões corretas que tomamos nessa vida, né, durante esta encarnação, também influenciam e muito. Às vezes você chega aqui com grandes débitos, mas conforme as tuas ações, né, você quita esses débitos, né, e passa para um novo patamar. Vamos dizer mais ou menos o seguinte: estamos aqui para aprender as lições, para evoluir. A partir do momento que você reconhece, né, os seus equívocos, né, os seus erros, e procura corrigir esses erros, quer dizer, você aprende a lição. A partir daí, aquilo não incomoda mais, porque o objetivo do sofrimento, né, causado pelas consequências das nossas ações, não é nos punir, não é nos fazer sofrer. É para que aprendamos a lição. Aprendeu a lição, está tudo quites. Ok? E aprendendo a lição, você vai praticar o bem e corrigir as suas falhas. As escolhas erradas em vidas passadas refletem em nossa vida atual, sob a lei de causa e efeito. Todas as nossas escolhas têm consequências, boas ou más. Nenhuma de nossas ações, por menor que seja, ela é livre de consequências. Só que as consequências podem ser boas ou más. Não é? Isso depende da decisão que tomemos. Vemos na vida pessoas más que morrem sem pagar por seus crimes. E erradamente acreditamos que elas ficaram impunes. Lê do engano. Né? Pensamos muito nisso. Né? Muita gente, mas fulano levou toda uma vida errada e morreu tranquilo. Será? Em primeiro lugar, né? Vida boa é do vizinho. Você não sabe por dentro o sofrimento que ele passou por dentro. Você não sabe das suas angústias, das suas decepções. Você não sabe das perturbações em sua mente que o acompanhará após o túmulo. Então, isso não existe.
A lei de causa e efeito, ela não falha, como nenhuma lei divina. Ok? Todas as ações têm consequências. Não existe ninguém acima da lei, das leis universais. Isso não há a mínima possibilidade de acontecer. Essas pessoas chegam ao mundo espiritual em profunda perturbação. Sua própria consciência as condena. As energias negativas que criou as atingem diretamente quando perdem o corpo físico, que criava uma espécie de barreira em torno do seu espírito. Enquanto você está aqui encarnado, este corpo, ele serve como uma espécie de escudo das energias negativas do plano espiritual. Por que energias negativas do plano espiritual? Porque nós estamos no umbral, né? Um local de muitas energias negativas, energias e seres negativos. Mesmo que nós sejamos pessoas boas, nós estamos presos neste corpo no umbral. Então nós sofremos as consequências disso. Certo? Além disso, antigos inimigos de vidas passadas da última vida a cercam para cobrar o ajuste de contas. Ou seja, muitas, é aquilo que eu digo, né? A pessoa aparentemente morre em paz, a pessoa má, algumas pessoas más, aparentemente morrem sem pagar os seus crimes. No entanto, né, seus inimigos e seus desafetos o esperam do outro lado. Eles esperam para o acerto de contas. É aí que está o problema. Ah, mas os mentores e os protetores dele não podem o salvar? Não, não tem como. A pessoa está em débito, a pessoa está em grande perturbação. Ela nem escuta. E outra, ela merece sofrer as consequências dos seus atos. O mentor, neste momento, ele não pode fazer nada. Ele lamenta e espera. Futuramente, no tempo certo, esta pessoa será resgatada. Essa perturbação permanece por um longo tempo, até que a perturbação e as energias negativas se dissipem o bastante para que esse espírito seja auxiliado pelas equipes de socorro. Ou seja, a partir de um determinado tempo, essas energias negativas acumuladas durante a vida e consequentemente, essas perturbações vão diminuindo, até chegar a um ponto em que esse ser possa ser salvo, né? Não digo salvo porque é uma palavra muito gasta, né? Ele pode ser socorrido. Okay? Depois disso, o espírito é levado para uma colônia e vai estudar, trabalhar para o bem do próximo e se preparar para a próxima reencarnação. Ou seja, a colônia é como não é o céu como muitos pensam, né? É uma casa de passagem, tá? Para que você estude, trabalhe e se prepare para uma nova encarnação. Aqueles que já atingiram um grau elevado, né, que não precisam mais reencarnar, eles não ficam nas colônias. Eles ascendem a um outro mundo, um mundo mais evoluído. Quando está preparado para reencarnar e com o auxílio de mentores, o espírito prepara seu programa de reencarnação, onde escolherá seu corpo e seu tempo de vida na Terra. Escolherá a família e o lugar e as condições do nascimento. Né? Estando nas colônias, nós estudamos, trabalhamos e nos preparamos para a reencarnação. Lá, nós, com o auxílio dos mentores, escolhemos as provas, né, e as experiências que nós vamos passar quando encarnados. Né? Quase sempre nós conseguimos cumprir uma parte deste plano. Pouquíssimos conseguem cumprir esse plano até o final. E outros falham lamentavelmente, né? E não cumprem o seu plano de reencarnação. Né?
nós temos que atentar e sempre relembrar que nós temos o livre-arbítrio. Okay? Nós fazemos um acordo e uma programação lá, mas chega aqui e nós resolvemos não cumprir. Né? Deus nos dá essa liberdade. No entanto, nós vamos sofrer as consequências pela oportunidade perdida. E pelo mal, né, que possamos praticar. Mas veja, essas escolhas são feitas visando a evolução do espírito e não sua satisfação material, pois as necessidades do espírito imortal nem sempre coincidem com a necessidade do espírito em um corpo material e mortal. Olha, a pessoa pode dizer, não, mas se eu puder escolher, eu vou escolher ser bonito e rico e sadio. Ora, mas muitas vezes, né, não é isso que o seu corpo quer, mas não é isso que o seu espírito precisa. Deus nos dá o que precisamos, nem sempre o que queremos. Ok? Porque o espírito vê o futuro, ele vê a imortalidade. Essa vida é muito passageira. E a riqueza e a beleza são tentações muito fortes, nem todos conseguem suportá-la. Normalmente, a saúde física está programada, assim como limitações físicas, tendências e vícios e doenças genéticas, e até mesmo o grupo social em que o espírito vai reencarnar. Quem será seu companheiro ou companheira, e quem serão seus filhos. Sua família e companheiros vão juntos para se auxiliarem em suas missões. Enfim, o espírito decide quais serão seus objetivos e suas provas, assim como quando vai desencarnar. Ou seja, quando viemos para esse mundo, nós não viemos sozinhos. Nós viemos acompanhados de nossos amigos espirituais e até mesmo de desafetos, né, que pretendem, aqui neste mundo, como pais, filhos, irmãos, né, reatar ou criar uma amizade resolvendo problemas muito antigos, né, ou problemas apenas de outras vidas. Né? É a oportunidade para a reconciliação. O espírito escolhe o que é melhor para o espírito no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. É como um militar que escolhe participar de um treinamento na selva, que lhe trará experiência e promoção na carreira militar. Assim, o espírito escolhe as provas que necessita para quitar débitos com antigos adversários, superar más tendências e vícios, superar defeitos e adquirir virtudes, tendo em vista a sua evolução e felicidade no mundo espiritual. Ou seja, como um militar que vai fazer um treinamento de selva, passar fome, ser picado por insetos, passar dificuldades, dormir no relento, né? Ele vai por quê? Ele sabe que vai sofrer, mas ele vai porque sabe que haverá uma recompensa, que é a sua promoção, um melhor salário, né? O respeito da sociedade e dos seus companheiros, e uma série de vantagens. Assim mesmo é o espírito. Quando ele está lá, ele faz a sua programação de vir para a Terra, né? Passar por experiências e evoluir como espírito. Ok? Alcançando níveis superiores. Ocorre que nem sempre o espírito consegue cumprir integralmente o seu plano de reencarnação. Raríssimos são os que cumprem integralmente e a maioria cumpre parcialmente e a outra parte fracassa totalmente, desencarnando em situação pior do que quando reencarnou. E assim tudo começa de novo, não do zero, pois no mínimo o sofrimento lhe trará mais experiência, e experiência também é evolução. A evolução nunca regride. Ou seja, mesmo que a pessoa não cumpra a sua programação e volte pior ou mais endividado do que quando veio, mesmo assim a encarnação não se perde de todo. Poderia ser muito melhor aproveitada, mas não se perde. Por quê? Porque com os erros e com as consequências dos erros, o sofrimento, né, como consequência do erro, ele vai aprender essas experiências. Né? No caso, ele aprende pelo meio mais difícil, que é pelo sofrimento, pelas decepções. Okay?
Já os que cumprem integralmente seu plano de reencarnação são recebidos com grande alegria como heróis em uma batalha. Os que cumpriram parcialmente sua programação são recebidos com alegria e compreensão por sua família espiritual, pois eles sabem quanto é difícil a vida na matéria, em meio ao umbral e suas energias negativas, em meio às necessidades físicas e às paixões, despertadas pelo ambiente e pelos instintos animais primitivos. Além de vivermos, do espírito vir, reencarnar e viver cercado pelo umbral, pelas energias negativas, ele ainda tem um corpo, com suas limitações, suas necessidades, seus instintos. Não é uma tarefa fácil. Quando alguém cumpre, mesmo que parcialmente, a sua programação reencarnatória, ele é recebido com muita alegria pelos seus amigos e pela sua família espiritual. Pois é um vencedor. O cumprimento parcial da programação reencarnatória é uma vitória a ser comemorada. A parte que faltou ser cumprida será incorporada na programação na próxima encarnação. Ou seja, se havia um defeito que ele deveria ter superado nessa encarnação e ele não conseguiu, fica para a próxima. Por exemplo, se ele deveria deixar de ser orgulhoso ou egoísta e ele não conseguiu, mas ele adquiriu outras qualidades que também estavam na programação. Ele, faltando o orgulho e o egoísmo, este será incorporado na próxima encarnação, na próxima programação reencarnatória. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Já os que falharam completamente, perderam a oportunidade e ainda contraíram novos débitos. São recebidos com compreensão e compaixão pelos bons espíritos, que não poderão evitar as consequências para o espírito que fracassou, mas sabem que após o período de sofrimento, estes serão socorridos e terão uma nova chance. Os bons espíritos não julgam. Eles lamentam que o espírito tenha desperdiçado uma grande oportunidade. No entanto, sabem que após ele sofrer as consequências dos seus atos e do mau uso que fez do seu livre-arbítrio, ele será socorrido e terá uma nova oportunidade. O espírito é imortal e Deus sempre dá uma nova oportunidade. Isso é sempre bom repetir. Assim, devemos compreender que todo o sofrimento e as alegrias da vida são causados por nossas próprias escolhas. Deus não faz ninguém sofrer. Somos nós mesmos que causamos o nosso sofrimento. Repito, pelo uso errado do nosso livre-arbítrio. Devemos entender que muitas das nossas dificuldades e aflições é o preço que pagamos por ter que viver em um corpo em um mundo material, com necessidades físicas e limitações, sempre lembrando que somos espíritos imortais e que a estada neste mundo é temporária e é uma oportunidade preciosa de evolução espiritual e que as nossas escolhas hoje vão determinar nosso futuro como espíritos, assim como as condições da nossa próxima vida. Ou seja, nós agora estamos plantando o que vamos colher nesta e na próxima vida. Os defeitos, que nós conseguimos superar nessa vida e as qualidades que adquirimos vão determinar como serão as condições da nossa próxima vida e também as condições da nossa vida no mundo espiritual. Então você agora está escrevendo o seu futuro. Lembre-se disso. A hora é agora. O passado não pode ser mudado e o futuro precisa ser construído. Só o agora é real e importante para a nossa vida. Namastê. Então, nós temos que pensar no agora. Esqueça o passado e vamos pensar no agora e plantar o nosso futuro. Como o fazendeiro que coloca a sementinha dentro da cova
né, esperando que ela cresça, floresça e dê frutos. É assim. Então, vamos plantar um futuro melhor para esta e para a próxima vida? Que tal? Então ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês por prestigiarem o canal. Desejo que Deus nos proteja, nos abençoe, guie os nossos caminhos, nos dê paz, saúde, prosperidade, amor, compreensão e muito equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!